A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021 aqui na classe dos adolescentes. Estamos chegando, meus queridos, à 12ª lição, a lição 12, a penúltima lição deste trimestre. O tema desse trimestre é Aprendendo com as Cartas. Portanto, estamos nos debruçando, nos estudando a respeito das 13 cartas paulinas, das 13 epístolas paulinas, as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que muito tem para nos ensinar nos nossos dias de hoje. E hoje, queridos, a lição de número 12 tem como título Falando o que convém. Hoje vamos estudar a 12ª carta de um conjunto de 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. O estudo será sobre a carta endereçada a Tito, o pastor Tito. Mas quem que era Tito? Qual que era a finalidade desta carta? Onde que Paulo estava quando escreveu esta carta? Então são perguntas que vamos responder nesta aula, nessa videoaula. Por isso eu peço que você, meu querido, acompanhe esta aula até o final, que eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. O texto bíblico da lição se encontra lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Esse texto sagrado será a base da nossa lição que vamos estudar hoje. Portanto, se você não tem a sua lição em mãos, querido, faça a leitura deste texto bíblico, Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que será a base da lição que vamos estudar hoje. O destaque da lição se encontra lá em Tito, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo, e para que os inimigos fiquem envergonhados, por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Aqui no capítulo 2 desta carta, da carta endereçada a Tito, o apóstolo Paulo dá prosseguimento às instruções que ele começou no capítulo 1. No entanto, agora ele vai dizer especificamente como que o jovem pastor Tito deve então lidar com cada parte da sua congregação, e qual deve ser o seu comportamento e o seu ensino que ele tem que passar para essa igreja. Tito não devia aventurar-se em novos ensinos, pois vários ensinos estavam surgindo naquela época, vários falsos ensinos, na verdade, Paulo, então, o exorta, mais uma vez, para que ele se apegue, para ele apegar-se à sã doutrina, à verdadeira doutrina. A partir disso, o seu ensino devia ser ministrado a todas as faixas etárias da igreja, Muito interessante, que tem muito a ver com a escola bíblica dominical, Temos salas para todas as faixas etárias e usando como base a Bíblia Sagrada, desde a sala do maternal, jardim de infância, primários, juniores, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. São salas separadas para todas as faixas etárias, mas todos baseados na Bíblia Sagrada. E era isso que Paulo vinha falar para Tito, para que ele desse o ensino, a ministração para todas as faixas etárias da sua igreja, com base na palavra de Deus, a sã doutrina. Então eram anciões, mulheres, jovens, para todos eles, Tito devia instruir a todos, tendo as escrituras como fundamento, como base, assim como é feito na escola bíblica dominical. Tito, então, devia ser um exemplo em tudo. Ele não devia ser um hipócrita. Antes de ministrar aos outros, ele mesmo devia ser um exemplo de comportamento, de boas obras e principalmente de ensino. A sua linguagem não devia ser obscena, pejorativa ou discriminatória, coisa que a gente vê muito nos nossos dias em nossas igrejas. Muito pelo contrário, ele devia mostrar seriedade e dedicação no falar. O seu ensino, então, queridos, devia conduzir pessoas ao bom testemunho de Jesus.
Até mesmo aí escravos, debaixo de julgo e de vergonha, né? Eram instruídos a dar um exemplo de cristãos aos seus senhores. É um grande exemplo para os nossos dias, queridos. Muitos cristãos não gostam do seu trabalho. Isso faz aí com que tenham aí um mau comportamento diante dos companheiros, diante dos seus patrões. Não é o que a Bíblia ensina. Se há aí uma insatisfação, então ore a Deus e peça aí que Ele abra outras portas de emprego. Mas não manche, queridos, o bom nome de Jesus Cristo. Cuidado com o testemunho. Cuidado aí, com o mau comportamento. Nós aí, queridos, estamos à vista de todo mundo. Nós estamos aí sendo olhados, vigiados 24 horas. Principalmente, queridos, porque nós levamos o nome de Jesus. Nós temos aí um compromisso muito sério com Jesus, que é dar um bom testemunho, um bom comportamento. Muito tem se falado aí a respeito da Bíblia Sagrada, né, do ensino da Bíblia Sagrada, só que tem muitas pessoas aí, queridos, que nunca vão abrir uma Bíblia para ler. A Bíblia que eles vão ver, queridos, sou eu, você, que é o nosso comportamento. Nós somos as Bíblias andando para cima e para baixo. Então, se nós demos aí um bom testemunho, um bom comportamento, pode ter certeza que através disso as pessoas vão olhar e vão ver que nós somos diferentes. Eles vão dizer assim, nossa, aquele adolescente ali tem algo de especial, tem algo de diferente. Então, muito cuidado com o que você tem falado, como que você tem tratado as pessoas. Hoje, né, é muito feito aí através das redes sociais, as comunicações das redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, Twitter. Então, muito cuidado com o que você posta. Muito cuidado com as músicas que você compartilha. É também uma forma aí de um bom testemunho. Como que você acha que as pessoas estão olhando para você lá fora? Então, muito cuidado. Se você aí honra Cristo e você quer levar o nome de Cristo à frente, cuidado com o mau testemunho e com as coisas que você tem feito. E aqui na carta de Tito, Paulo encerra, né, as suas instruções nesse capítulo 2, relembrando a Tito que a sua vida pessoal é um aspecto essencial ao seu ensino. Mais pessoas aí aprendem, né, queridos, com os nossos atos diários do que com o que dizemos. É o que eu acabei de dizer. Sendo assim, queridos, nós devemos então tomar muito cuidado. Nós temos que ter aí um cuidado extremo para a nossa vida estar aí alinhada às nossas crenças. Não apenas falar, mas também nós devemos agir conforme nós falamos. Se você diz que é um discípulo de Cristo, que você serve a Cristo, o seu comportamento então tem que ser como um comportamento de um discípulo de Cristo, como Jesus ensinou. Muito cuidado com isso. A nossa lição aqui, queridos, o texto introdutório diz assim: a carta de Paulo a Tito é classificada como carta pastoral, pois foi escrita para um auxiliar o jovem líder com questões aí relacionadas à vida da igreja que estava localizada na ilha de Creta. Pelo que sabemos, Tito era um cristão de origem grega, conduzido a Cristo por intermédio do ministério de Paulo. Era um amigo querido de Paulo. O próprio apóstolo deu testemunho dele ao dizer: afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Então é Paulo dando testemunho, né, a respeito de Tito. Mas Tito, a carta endereçada a Tito, assim como 1ª e 2ª Timóteo, como aqui a nossa lição vem dizer, é uma carta aí pastoral de Paulo a um dos seus auxiliares mais jovens. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande em ensinar esses jovens pastores a fazer as coisas como tinham que ser feitas. É chamado então de epístola pastoral, porque então trata aí de assuntos relacionados com ordem e o ministério da igreja. Tito era um gentil convertido, né? Que nós podemos aí ver lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3. Ele tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico. Embora não mencionado aí
Nominalmente, em Atos dos Apóstolos, que você não vê Tito ser mencionado, mas muitos escritores, muitos estudiosos da Bíblia acreditam aí que Tito era irmão do evangelista Lucas. Foi Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos. Então muitos acreditam que o fato de Tito não ser mencionado, porque Tito era irmão de Lucas. Mas o grande relacionamento aí entre Tito e o apóstolo Paulo vê-se nas 13 referências a Tito nas epístolas de Paulo. No fato aí dele ser aí um dos convertidos, né, um dos novos convertidos e fruto do ministério de Paulo. E também aí um grande cooperador de confiança pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante a Corinto durante a terceira viagem missionária do apóstolo. E também pelo seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta. O objetivo então de Paulo era dar aí conselhos ao jovem pastor Tito a respeito da responsabilidade que ele havia recebido, que era ali de pastorear aquela igreja em Creta. Tito então recebeu a incumbência de supervisionar, né, e organizar as igrejas na ilha de Creta. Paulo havia visitado a ilha com Tito e o deixou ali com esta importante incumbência. Acredita-se, queridos, que a epístola a Tito, a epístola endereçada ao jovem Tito, foi escrita aí no ano 64 depois de Cristo, aproximadamente, né? Não tem como dizer uma data exata. E foi escrita aí na mesma época da primeira carta a Timóteo. Provavelmente ela foi redigida na Macedônia, durante aí as viagens que Paulo fez quando fez a custódia dos romanos, né? Quando estava sob a custódia dos romanos. Então, como ministro do Evangelho, Paulo exige aí ordem na igreja e que os irmãos vivam de maneira correta, vivam aí de maneira santa. É isso que ele vem aconselhar a Tito. Segundo a Bíblia de estudo aplicação pessoal, a ilha de Creta era conhecida pela preguiça, pela glutonaria e pela maldade dos seus habitantes. Ao aceitar a Cristo como Salvador, então o novo convertido torna-se santo pela lavagem da regeneração do Espírito, por meio da palavra de Deus. A santificação é também aí um processo gradual e contínuo que conduz ao aperfeiçoamento do caráter e da vida espiritual do crente, tornando-o participante da natureza divina. Sem a santificação, jamais alguém verá Deus, como está lá em Hebreus 12:14. Então Paulo aconselha aí ao jovem Tito que buscasse essa santificação e também ensinassem ali aqueles congregados a que buscassem também, porque era essencial para a salvação. A nossa lição, queridos, está dividida em 3 pontos, né? O primeiro ponto, pregue a verdade. O segundo ponto, seja exemplo de boas obras. E o terceiro ponto, aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. Então aqui no primeiro ponto, queridos, aqui no terceiro parágrafo, né, diz assim: Tito precisava combater o fogo estranho da heresia com o fogo verdadeiro do evangelho. Era necessário vencer a mentira pela verdade. Paulo diz que o comprometimento com o evangelho da graça influencia no comportamento para a vida inteira, independente da faixa etária, sexo ou posição social, como está lá no capítulo 2 ao versículo 10, né? Que é o texto bíblico da lição de hoje. Então, queridos, Paulo aí, ele ressalta, né, o respeito que Tito deve ter à doutrina, que Tito deve ter a autoridade ministerial para argumentar aí contra os contradizentes, né, contra as pessoas aí que ensinavam aí uma falsa doutrina, né, tinha um falso ensino. Entre os crentes ali da igreja, dessa igreja de Creta, havia então, como em todos os lugares havia os complicados,
os contradizentes, os faladores, tipos que não são raros em igrejas nos tempos presentes, né? Mas o apóstolo Paulo indicou então a maneira de tratá-los, né? E estava ensinando a Tito como que ele tinha que tratar com essas pessoas que tanto causavam problemas no meio da igreja, como causam nos nossos dias também. Aos contradizentes e aos desobedientes ao ensino da palavra de Deus, Paulo então demonstra não ter aí nenhuma afinidade com eles, pois eles são perigosos não só para a igreja local, mas também para as famílias cristãs, e devem receber então a admoestação e a repreensão à altura, como vemos no versículo 11 do capítulo 1 dessa carta. Paulo diz assim para Tito: aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. E vale destacar, queridos, que nos nossos dias hoje, muito tem se procurado aí o ensino da palavra em vários lugares, em casas aí, que não tem obreiros do Senhor para cuidar. São chamados aí casas do profeta, né? Você vai lá para ouvir uma palavra, para ouvir ensino, mas muito cuidado com isso, queridos. Muito cuidado. Nessas casas aí, às vezes, o ensino que é dado não é sã doutrina. Então peça discernimento para o Espírito Santo. O melhor lugar para você aprender a palavra, para ser instruído, é na igreja. Através do pastor, professor da escola bíblica dominical, uma pessoa de confiança, mas dentro da igreja. Muito cuidado com essas casas em que as pessoas se reúnem para fazer estudos bíblicos por conta. Às vezes um ensino ali errado acaba aí te trazendo grande prejuízo futuro. Às vezes você aprende alguma coisa ali que não é exatamente como a palavra do Senhor diz e acaba aí dando problema, não só para você, mas para toda a sua família. Então muito cuidado com essas casas de profeta, que é muito se falado. Mas voltando aqui para a lição, queridos, o fato aí de tais falsos crentes terem espaço para transtornar aí casas inteiras se devia então à realidade das igrejas cristãs lá nos seus primórdios. Elas funcionavam em grande parte nas residências dos convertidos. Então tinha um novo convertido, o pessoal se reunia na casa deles para esses ensinamentos. Além então de desordenados, eles são faladores também e murmuradores. Tito então, na condição de supervisor da igreja, estabelecendo igrejas de cidade em cidade, ele tinha então que ministrar a palavra de edificação e de advertência contra os falsos cristãos, contra essas pessoas que ensinavam o evangelho errado, a falsa doutrina. Deveria então, queridos, repreendê-los de modo aí veemente e eficaz. Na verdade, queridos, eles eram aí desviados da verdade. Mais adiante, Paulo resume então como tratar os desviados e os hereges da igreja, como vemos lá no versículo 10 do capítulo 3 desta carta. Paulo diz a Tito: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Atualmente, queridos, muitos dizem conhecer a Deus, né? Porém, se olharmos aí para suas atitudes, nós veremos que estes nunca conheceram ao Senhor. E é verdade. Muitas pessoas aí que se dizem ser conhecedoras da palavra do Senhor, vivem uma vida em pecado. Uma vida totalmente desviada. Então, muito cuidado com isso. A nossa conduta, queridos, revela a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. O que as pessoas, então, eu te pergunto, o que as pessoas aprendem com você ao observar a sua conduta na igreja e fora dela? Será que a tua conduta dentro da igreja está sendo a sua mesma conduta na rua? Fora da igreja? No teu trabalho? Na escola? Na universidade? Então, o que nós somos dentro da igreja, temos que ser fora da igreja. A nossa conduta deve ser
certinha, queridos. Não podemos aí fazer uma coisa na igreja e fazer outra coisa fora da igreja. Muito cuidado com isso. Seguindo aqui com a nossa lição, queridos, no segundo ponto, seja exemplo de boas obras, né? Lá no último parágrafo diz assim: a nossa vida deve espelhar o compromisso que temos com Deus e Sua palavra. Nossas ações devem ser cheias de amor, respeito e cuidado. Caso contrário, seremos achados hipócritas e mentirosos diante de Deus e dos homens. Nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Nosso compromisso é com a verdade. Honre a Deus com sua vida. Permita que Ele use sua boca, mãos, pés e olhos para a glória dele. Então, queridos, praticar aí boas obras faz parte do dia a dia do servo ou da serva de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela, como está lá em Efésios 2:10. Quem está em Cristo, queridos, tem aí prazer em praticar aquilo que é bom e agradável ao seu próximo e a Deus. O líder, queridos, precisa ser exemplo em tudo. Se Deus lhe confiou aí a autoridade e também a responsabilidade de um rebanho, então você precisa ter uma vida irrepreensível. Mas ser irrepreensível, queridos, não significa ser perfeito. Dessa forma aí, nenhum ser humano poderia assumir tal posição. Ser irrepreensível significa aí ter um padrão de conduta elevado e maduro, segundo os princípios bíblicos. A conduta do líder, queridos, não pode minar a confiança do rebanho. Tito também deveria ter aí muito cuidado com a doutrina, para que a sua pregação e o seu ensino fossem de modo correto, com fundamento na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Jesus advertiu os seus discípulos a se reguardarem da doutrina dos fariseus. E hoje, queridos, nós temos visto igrejas que vendem bênçãos por dinheiro, utilizam manipulação psicológica para arrecadar mais recursos das pessoas, fazem curas e milagres em troca do vil metal. O obreiro, então, deve ter aí uma linguagem sempre sã e também sempre irrepreensível. Jesus ensinou que seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, como vemos lá em Mateus 5:37. Quando alguém aí na igreja local diz uma coisa e faz outra, ou então quando mente, ou então quando torce a mensagem por motivos pessoais ou para agradar alguém, está sendo usado pelo maligno, está sendo usado pelo nosso inimigo. É de procedência maligna, assim como Jesus falou. Isso então, queridos, não convém à sã doutrina. Integridade é fazer o que diz. O que falamos deve então contribuir para a edificação de vidas. Um obreiro deve ser sério, honesto, com postura que honre a Deus e ao seu ministério. E Paulo diz que Tito deve ter aí uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo aí nenhum mal o que dizer, que é o nosso destaque da lição de hoje. A conduta, então, exemplar, queridos, é exigida de todos os que querem ser obreiros, dedicados à obra do Senhor. É primordial. Nós temos que ser dedicados, temos que ser exemplo em tudo. O líder cristão deve ser aí um bom exemplo, deve preservar também a sua integridade, a integridade da doutrina e principalmente ser sincero em tudo. Um obreiro, um líder
que faz uma coisa e faz outra, não tem aí, queridos, crédito com o seu povo. Não tem crédito com o seu rebanho. E nós temos visto muitos exemplos disso na igreja. O líder falar uma coisa para você, te dando conselhos para a sua vida, mas quando você olha para a vida do seu líder, não é isso que ele faz. Então, principalmente, queridos, com relação a adolescentes, estou falando para adolescentes. Você que é líder de adolescente, cuidado. Cuidado com as coisas que você faz. Cuidado com o exemplo que você deixa aí para fora. Se você aconselha o seu adolescente a ter uma linha e faz outra, você não tem crédito com ele. Então, muito cuidado. Tem que ter sinceridade em tudo. O último ponto da lição: aguarde Jesus Cristo com expectativa e felicidade. Lá no último parágrafo, queridos, diz assim: permita que a graça do Senhor discipline a sua vida, a fim de que você seja educado para glorificar a Deus em toda a sua maneira de viver, sem ter o que se vergonhar. Embora você viva neste mundo, você não pertence a ele, pois sua mente foi transformada por Deus para viver uma nova vida comprometida com a santidade do Senhor. Então, queridos, a manifestação da graça divina produzirá aí dois resultados na vida dos cristãos. Primeiro, nós seremos capazes de resistir às tentações malignas, viver justamente nesta era atual. E depois, nós deveremos ansiar pelo retorno de Cristo. Nós devemos desejar o retorno de Cristo. Ao morrer na cruz, queridos, Cristo aí pagou o preço que nos libertou do jugo do pecado, do qual aí todo descrente é escravo. O propósito de Deus em redimir-nos não é apenas salvar-nos do inferno. Ele também quer, queridos, libertar-nos do pecado, da escravidão do pecado, para que nós aí produzamos boas obras que venham aí glorificar o nome do Senhor. Graça vem da palavra hebraica hesed e do termo grego charis, cujo sentido mais comum é o de favor imerecido que Deus concede ao homem por seu amor, bondade e misericórdia. A partir dessa conceituação, queridos, podemos ver a graça comum pela qual Deus dá aos homens, como exemplo aí as estações de ano, o dia, a noite, a própria vida, ou seja, todas as coisas. Está também à disposição, queridos, de todos os homens, mas só é alcançada por aqueles que creem em Deus e aceitam aí a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por intermédio dela, queridos, por intermédio da graça, Deus salva, justifica e adota o pecador como seu filho. A graça de Deus, queridos, é a fonte então da justificação do homem. Uma vez nascido de novo, a pessoa então passa a ser então uma nova criatura, tomando parte da família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, como está lá em Efésios 2:19. A graça de Deus, querido, só pode ser eficaz na vida do convertido se ele se dispuser a negar-se a si mesmo para ter aí uma vida de santidade. A falta de santificação anula os efeitos da regeneração e da justificação. Como diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima lição, se Deus assim permitir.